E aí, estudante, tudo bem? Novamente aqui com vocês, para a gente trabalhar aqui o componente curricular de História do nono ano, tá? Então, sou o professor Alexandre Tardelli e vou trabalhar com vocês o Caderno do Aluno 2021, pondo esse currículo em ação. E vamos aqui com a nossa aula número 5, tá? Seguindo, né, com a unidade temática que é o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até metade do século XX, desenvolvendo aí a habilidade que é identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e avaliar as suas contradições e impactos na região em que vive. Então, essa aula aqui especificamente nós vamos trabalhar um pouquinho, né, as contradições aí do processo de modernização. E os objetos de conhecimento, né, o conteúdo, são as experiências republicanas e as práticas autoritárias, as tensões e disputas do mundo contemporâneo, a proclamação da República e os seus primeiros desdobramentos. Então, nós vamos para a situação de aprendizagem 2 aqui, que vai trabalhar, né, seguir trabalhando aqui com os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira, tá? Mas principalmente nós vamos ver aqui as contradições, né? Quer dizer, a modernização, ela traz os dois lados, né? Ao mesmo tempo que ela trouxe, como nós vimos na aula número 4, aquele progresso, né? A mudança da paisagem, principalmente, né, que nós vimos de São Paulo, com aquele cenário, com aqueles grandes casarões, grandes construções, aquela arquitetura, né, toda com escondendo, né, aquela paisagem natural e trazendo um conceito de moderno, principalmente trazido aí de uma visão europeia, né, e aquilo que estava sendo desenvolvido especialmente em Paris. Então, esse processo de modernização que se deu, né, a urbanização aí nas grandes cidades, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, ela também trouxe um processo de exclusão, tá? Que nós veremos aqui na nossa aula de hoje. Vamos lá. Bom, para isso nós vamos iniciar essa atividade 3, que ela fala análise de fontes. Então, leia o texto, analise as imagens e realize as atividades. Então, vamos lá. O texto é Cabeça de Porco. Em 1893, a cidade do Rio de Janeiro, próxima à estação ferroviária central do Brasil, havia um cortiço que ficou conhecido como Cabeça de Porco, fazendo referência ao adorno no portal de entrada do cortiço, a escultura da cabeça de um suíno. Então, né, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Tornando-se a única opção de moradia para os mais pobres no centro da cidade, apenas esse cortiço chegou a abrigar entre 2.000 e 4.000 moradores, incluindo ex-escravizados recém-libertos. A população que vivia nos cortiços encontrava trabalho nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo, como vendedores de rua, carregadores no porto, em feiras, como carroceiros e domésticos. Como enfrentavam preconceitos, poucos conseguiram ascensão social neste período. À época, iniciou-se o projeto de urbanização e modernização das cidades com influência direta da Europa, principalmente o modelo de Paris, com as construções de avenidas, ruas alargadas e calçadas. Para adequar o Rio de Janeiro aos modelos da bela época francesa de urbanização, o prefeito da cidade, Cândido Barata Ribeiro, realizou um processo de destruição de inúmeros cortiços, entre eles o Cabeça de Porco. Em apenas 48 horas, um verdadeiro exército de funcionários da prefeitura, tendo a colaboração do Corpo de Bombeiros e funcionários da higiene pública, chefes de polícias e policiais, sanitaristas e engenheiros, impediu o acesso dos moradores e deu início à demolição do maior cortiço da cidade do Rio de Janeiro. Após sua demolição, uma parte dos seus ex-moradores migrou para o Morro da Providência, que fica próximo ao local, fundando assim as primeiras favelas. Ok? Então, quando a gente fala de favela, né, como é que iniciou a favela? Então, ela está relacionada com esse processo de modernização do início do século XX que nós tivemos com no nosso país, né, especialmente com a Primeira República que nós estamos estudando, tá? Então esse processo de modernização ele trouxe esse processo de exclusão também, né, porque as pessoas elas viviam, né, como vocês viram aqui, em cortiços no centro da cidade. Isso na visão da elite que buscava essa modernização dentro dos padrões europeus,
isso enfeiava a cidade, né? Deixava a cidade feia. Então era preciso mudar esse cenário, tirar esse povo feio, né? Essa gente desse local. Então, para isso, eles encontraram, né, força, eles encontraram aí ações articuladas junto com o poder público, tá? Da qual esse processo de modernização retirou, né, muitos cortiços, né, que existiam no centro da cidade, e as populações que viviam nesse cortiço iam morar aonde? Né? Elas foram arrancadas, né, desses locais. E aí elas acabaram indo para espaços mais distantes do centro, periféricos, né? E no caso do Rio de Janeiro, né, nos morros cariocas, foi dando início, portanto, o processo de favelização, né, de formação das primeiras favelas. É importante lembrar que esses trabalhadores sofriam também inúmeros preconceitos, né, especialmente porque o Brasil, com o estabelecimento da Primeira República, nós tivemos um ano antes, né, da proclamação da República, a libertação, o fim da escravidão no Brasil, tá? Só que o fim da escravidão no Brasil não resolveu o problema, né, dos escravizados, porque os escravizados eles acabaram sendo jogados, né? Eles ganharam a liberdade, mas eles sofriam muito com os preconceitos, né? Os empregos não se davam, né? Bons empregos, não se contratavam, né? Porque acreditavam, né, através de uma mentalidade racista, de que o escravo liberto ele não teria capacidade de exercer determinadas funções, determinados trabalhos. Isso também justifica o processo de migração que nós vamos ter forte no início do século XX, né, no nosso país, um processo também de embranquecimento, né, da sociedade brasileira. Ok? Bom, em cima disso, nós temos aqui, como vocês podem ver, nesta fotografia, a Avenida Central, aqui no Rio de Janeiro, uma foto de 1908, essa fotografia de Marc Ferrez, inaugurada em 15 de novembro de 1905, com 30 prédios novos, onde, na maioria dos casos, passaram a funcionar órgãos públicos, institutos e associações. À esquerda vê-se o Morro do Castelo e ao fundo o Morro do Pão de Açúcar, né? Esse é o centro aqui. Então vejam vocês, né, esse processo de modernização, alargando as ruas, construindo grandes avenidas, né, novos prédios surgindo, tá certo? Então, e as pessoas que moravam aqui, né, nesse centro, né, elas foram aí, como a gente viu no texto, né, arrancadas daqui, muitas vezes à força, né, pelo próprio Estado, e fazendo com que elas tivessem que se transferir para outros locais. E aqui vocês têm o Cortiço, na Rua dos Inválidos, Rio de Janeiro, essa fotografia de Augusto Malta. Então, a principal característica dos cortiços era o seu pátio central, que era, ao mesmo tempo, uma área de lazer, de trabalho para os moradores, funcionando enquanto lavanderia, utilizando para colocar roupas. Então, vocês estão vendo aqui o centro, né? No canto aqui, ó, tanto direito quanto no canto esquerdo, nós temos locais que é onde eles moravam. E aqui no centro era um espaço coletivo, onde eles, né, trabalhavam, também faziam aí, né, lavavam suas roupas, enfim, né, era um espaço onde todos usavam aqui do cortiço, esse espaço aqui. Então essa cena, essas imagens, né, que precisava ser varrida, né, do centro da cidade. Bom, a partir disso, vocês têm aqui algumas perguntas que vocês devem responder. A primeira delas é a seguinte: após a leitura do texto, identifique quem e quantos eram os habitantes do cortiço Cabeça de Porco. Tá? Então, requer a leitura do texto novamente aí para responder. Letra B. Com o auxílio do texto, analise as imagens e identifique as diferenças e as semelhanças entre elas. Ok? Letra C. Após a análise das fontes, responda: qual era o modelo de urbanização que desejava implantar no Rio de Janeiro? O que você sabe em relação a este modelo? Ok? Letra D. Quais as razões que levaram as pessoas a ocupar os morros, como o Morro da Providência? Então, essas respostas vocês vão retirar, né, do texto e das imagens. E, para que
a gente entenda um pouquinho mais, né? Eu trouxe aqui, ó, você sabia? Então, a origem do termo favela surgiu na Guerra de Canudos. A cidadela de Canudos foi construída junto a alguns morros, entre eles o Morro da Favela, assim batizado em virtude da planta, né, científica aqui, né, esse nome bastante difícil aqui que eu não vou pronunciar com vocês, que predominava na região. A planta era chamada de favela, em virtude de uma semente leguminosa em forma de favo. Muitos soldados, ao retornarem da guerra para o Rio de Janeiro em 1897, deixaram de receber seus pagamentos, os soldos, e foram viver em construções no Morro da Providência, que posteriormente passou a ser chamado de Morro da Favela. Na década de 1920, as habitações improvisadas sem infraestrutura que ocupavam os morros passaram a ser chamadas de favelas. Então eu vou pôr para vocês esse vídeo, tá bom? Que vai falar um pouquinho dessa história, né, sobre o surgimento aí das favelas. Vamos lá então? Educação para todos no Futura. Veja agora no Um Pé de Quê? Árvores que fazem parte da nossa história e da nossa cultura. O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra favela? É um amontoado de gente vivendo junto, gente excluída pela sociedade, em geral nordestinos, ou descendentes de escravos negros. E por que aquele lugar se chama favela? Porque aqui, no sertão da Bahia, no final do século XIX, tinha um morro no Arraial de Canudos, onde moravam ex-escravos, onde moravam sertanejos, também excluídos pela sociedade, num morro que era cheio daquela árvore ali, ó, a favela. Por isso era conhecido como Morro da Favela. Agora, hoje você vai descobrir por que esse nome saiu daqui e foi para lá, no Morro do Rio de Janeiro. Pé de quê de perto, quero ver que fruta da cadê, que flor, que cor, saber, terá sabor, vai ter um pau Brasil. Pé de quê vermelho, verde, que te quero ver qual é, de pé na terra, até caber na tela da TV. Pé de quê? Hoje, a gente vai falar de favela. E aí? Vamos falar da favela Árvore, que é essa aqui. E de como aquela favela de lá emprestou o seu nome para essa favela daqui, que é a que todo mundo conhece. Às vezes a gente pega um nome de uma coisa que já existe para dar um apelido para uma coisa que ainda não tem nome. E esse apelido é muito mais usado do que o significado original da palavra. Foi assim com a palavra favela. Favela, eu sei o que é que é. Qual o tipo? Árvore ou moradia do pessoal? Olha, é uma árvore espinhenta que tá dando frutozinhos. Os carocinhos parecendo mamona. Um lugar meio fraco de moradia, né? Lugar de pessoal carente. Lá onde eu morava tinha muito árvore de favela, não é? Ela botava frutinha, nós tirava muito para comer. É bonita, bota uma frutinha gostosa. Mas vem cá, o que aquela árvore árida e solitária da Caatinga tem a ver com a confusão, o agito e o calor dessa favela? Bom, essa história começa muito tempo atrás e muito longe daqui. Vou para onde me chamam os mal-aventurados. O Antônio Conselheiro era um beato peregrino que rodou o Nordeste inteiro a pé, pregando contra as injustiças sociais, fazendo sermões, falando do Evangelho. E assim ele atraiu milhares de seguidores. A maioria gente muito, muito pobre,
retirantes, ex-escravos, gente sem nenhuma esperança, mas com uma capacidade de resistência incrível. Quando finalmente ele resolveu parar com a peregrinação, ele se estabeleceu com mais de 25 mil seguidores em Canudos, na Bahia. E aqui ele criou uma aldeia onde a propriedade e o trabalho eram coletivos, onde não se pagava impostos, um lugar onde as leis da República recém-instaurada pelos militares não entravam. Enquanto isso, na sede da República aqui no Rio de Janeiro, as autoridades não pareciam muito satisfeitas. Após 6 meses que enfecha por aqui um aventureiro santarrão que se apelida por Antônio dos Mares. O fanatismo do povo tem subido a tal ponto que afirmam muitos ser o próprio Jesus Cristo. Enquanto Antônio Conselheiro ia virando uma lenda no Nordeste, aqui no Ministério da Guerra, os militares tentavam de todo jeito recuperar a moral perdida. Eles já tinham mandado 3 expedições para destruir o Arraial de Canudos e todas elas fracassaram. Os jagunços, miseráveis, famintos, armados só com paus e pedras, sempre botavam para correr os soldados com seus fuzis, canhões. Aí, em 1897, eles não podiam mais errar e montaram uma das maiores forças expedicionárias da história do Exército. Mobilizaram tropas de todos os cantos do Brasil, mais de 6 mil homens, para enfrentar os nordestinos lá, os sertanejos em Canudos. A expedição ia ser chefiada pelo próprio ministro da Guerra, na época, o general Machado Bittencourt. Quando os soldados chegaram aqui na Caatinga, eles nunca tinham visto uma favela. E eles chegaram no meio da pior seca do século XIX. Então o que eles viram foi um monte de galhos secos que passariam desapercebidos, se não fosse um pequeno detalhe. Quem esbarrasse sem querer num dos seus espinhos não ia esquecer nunca mais. Repara, a favela tem espinhos no seu tronco, tem espinhos nas suas folhas, tem espinho até nos seus frutos. Os soldados passaram a ter muito medo de se aproximar de uma favela. O mesmo medo que os bacanas têm de chegar perto de uma favela na periferia das cidades. Tem um bocado de espinhozinho, tipo injeção. Quando fura, cria um bocado de bolha em você. Ele contém um leite na folha e nele também. E quando pega na pessoa, ele inflama o local. Dói bastante. O espinho dói muito. A gente levava muito espinho, mas dói muito o espinho dela. Rapaz, é melhor você não coçar. Na hora que você receber a furada do espinho, se você não coçar é melhor. Porque se coçar e criar bolha e arde e queima mais. É pequenininho, mas é danado para doer. Os espinhos da favela incomodavam os soldados, mas esse era o menor dos problemas. A resistência de Antônio Conselheiro tinha virado lenda. Todos os comandantes da última expedição morreram. O canhão 33, a arma secreta do exército para ganhar essa guerra, tinha explodido, sem mais nem menos. A varíola estava matando cada vez mais soldados. Já se falava de uma maldição de Canudos. A essa altura, os soldados já estavam se perguntando: mas a troco de quê que eu estou lutando contra um grupo de miseráveis que nunca fez mal a ninguém? Eram pessoas muito simples, né? Muito desprovidas de qualquer meio de produção. Ali havia uma mestiçagem também muito indígena, né? Quer dizer, o mestiço no Nordeste, né? Quer dizer, tem também essa... Quer dizer, é um caboclo, né? Quer dizer, que tem o sangue indígena, vamos dizer assim. São lavradores, né? Eles trabalham na terra, mas trabalham ganhando na colheita, muitas vezes, assim, vai para uma colheita e depois vai para outra colheita, né? Quer dizer, então eles vão seguindo, procurando trabalho onde tem, vão trabalhando, se empregando de fazenda em fazenda. Há um contingente forte de negros, tanto que existe um grande pesquisador de Canudos, que é o professor Calazans, que acredita que um grupo de antigos quilombolas tenham seguido o Antônio Conselheiro. E o Antônio Conselheiro, então, acena com a possibilidade de fazer uma comunidade,
né? Ele começa a dizer que precisa construir uma igreja, que ele quer construir uma igreja, que ele quer construir as casas e que ele quer fazer uma comunidade, que eles não trabalhariam mais para as outras fazendas. Bem, então aí ele chega nessa região, que é a região de Canudos, né, conhecida como Canudos, né, que é uma região que era uma antiga fazenda de gado, onde haviam alguns morros ao redor. Depois de apanhar muito, os soldados conseguiram conquistar um ponto estratégico, um morro de onde dominavam toda a paisagem do arraial de Canudos. Dali, eles podiam ver aquele enorme aglomerado desordenado de casas. Inesperado quadro esperava o viajante que subia as ondulações mais próximas de Canudos. E no primeiro momento, antes que o olhar pudesse acomodar-se àquele montão de casebres, presos em rede inextricável de becos estreitíssimos, o observador tinha a impressão exata de topar, inesperadamente, uma cidade vasta. O tal morro se chamava Morro da Favela porque, é claro, era cheio de pés de favela. Enquanto o pau comia solto lá embaixo, com muita pólvora e fumaça, as favelas do morro, indiferentes à guerra, também faziam as suas explosõezinhas. É que quando maduros, esses frutos explodem voluntariamente, espalhando as suas sementes. Ao contrário dos tiros que espalhavam a morte, elas representavam a vida. Entrando pelo Morro da Favela, as tropas fizeram a sua última investida e finalmente derrotaram Antônio Conselheiro. Dos soldados que sobraram, a maior parte voltou para o Rio de Janeiro, que na época era a capital, achando que iam gozar agora do status de heróis de guerra. Mas não foi bem assim, não. Aqui no Rio, as pessoas já estavam duvidando se aquilo tinha sido uma vitória legítima ou se tinha sido um massacre. O povo queria esquecer da guerra, dos heróis da guerra, para completar, no dia da parada da vitória, na hora da festa, o comandante máximo, o herói máximo, o general Machado Bittencourt, foi assassinado. Agora você não vai acreditar, o tiro não era para ele. O tiro era para o presidente da República, Prudente de Moraes. O cara não passou na frente bem na hora. A Guerra de Canudos não tinha acabado ainda. Aqui no Rio, os soldados perceberam que, além de tudo, tinham levado um calote. Os soldos não foram pagos. E, para fazer pressão, eles resolveram acampar, se instalar num morro que tinha, quer dizer, ainda tem, bem atrás do Ministério da Guerra, o Morro da Providência, criando, assim, a primeira favela do Rio de Janeiro. Instalados aqui no morro, em casebres precários, presos em rede inextricável de becos estreitíssimos, exatamente como Euclides da Cunha tinha descrito o arraial de Canudos. Os ex-combatentes chegaram aqui e se tocaram que, de repente, eles tinham muito mais a ver com o inimigo que eles tinham derrotado do que com os seus comandantes. Talvez por isso eles tenham erguido aqui no alto desse morro aquele oratório, para colocar nele o santo que eles trouxeram da guerra. Era uma imagem de Cristo que tinha sido benzida pelo próprio Antônio Conselheiro. E talvez tenha sido por isso também que eles apelidaram esse morro, seu morro, de Morro da Favela. O nome ficou. Durante muitos anos, o Morro da Providência foi conhecido como Morro da Favela. Só que essa palavra, favela, ficou tão famosa que virou um substantivo. Se você olhar no dicionário, ela designa conjunto de habitações populares toscamente construídas, sem recursos de higiene. O termo favela ficou tão genérico que eles tiveram que voltar a chamar aquele morro de Morro da Providência,
para diferenciar de todas as outras favelas espalhadas pelo Brasil afora. Hoje em dia, no Brasil, eu acho que existem muito mais favelas daquela do que dessa. Mas se você olhar bem no dicionário, lá no cantinho da página, naquela letra miudinha, tem escrito, ó, favela, árvore espinhenta da família das euforbiáceas. Essa favela aqui. Nossa velha e boa favela do sertão, da Caatinga do Nordeste. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de descobrir um pouquinho mais, né, sobre esses termos, sobre a história, né, do nosso país e também desse momento histórico que a gente está vivendo aí, estudando, né, na realidade, que é sobre o processo de modernização e a contradição desse processo, que é esse processo de exclusão, né, e com a formação aí dessas moradias nos morros, né, que vieram a ser chamadas de favelas. Ok? A nossa aula termina por aqui, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na nossa próxima aula. Valeu, até mais, se cuidem!